Bom, nesse terceiro momento desse nosso vídeo que nós gravamos sobre a República Velha, analisamos a República Velha, né? Eu vou falar um pouco sobre os conflitos sociais que marcaram a República do Café com Leite. Tá? O que há por trás de tantos conflitos, de tantas revoltas e revoltas de grande monta, de grande força, né? Por trás de tudo isso nós temos uma denúncia de um Estado excludente, inoperante e distante dos movimentos sociais. Só se formam, quer dizer, frente a um Estado, frente a um governo, preocupado apenas em estabelecer políticas de beneficiamento dos produtos de exportação, em especial o café, e de manter a ordem social, abre-se o espaço para que se formem líderes locais. Né? Quando tu tem um Estado inoperante, abre-se espaço para que se formem líderes de outra monta. É assim até hoje. Né? Por que, por exemplo, houve no Brasil, a partir dos anos 80, 70, 80, nós tivemos um crescimento do tráfico de droga dentro das favelas, né? Em especial a formação desses grandes grupos que se estruturaram e que a gente vai estabelecer quase como um poder paralelo dentro das favelas e dos bairros de periferia, por uma ausência do Estado. Como o Estado não atua, como o Estado não opera, como o Estado não tem competência e, em muitos casos, interesse em se representar, em estruturar uma ordem para os mais pobres se unem em torno de líderes. Podem ser traficantes, podem ser líderes religiosos, podem ser poderes paralelos que se formam frente à inoperância do Estado. E isso nós vamos ter muito presente durante a República Velha Brasileira. A formação de grupos, de estruturas de poder que se organizam em torno da religião ou em torno da violência, né? Ou em torno de representações de coletividades. Né? Nós vamos ter líderes que vão se estruturar em torno disso e pessoas que vão se dispor a seguir essas lideranças. Né? Já que o Estado brasileiro durante a República Velha é um Estado um tanto quanto distante das camadas mais pobres da sociedade. É claro que vocês percebem, muitos de vocês devem estar se questionando e pensando, tá, mas isso ocorre até hoje no Brasil. Sim, e é por isso que nós até hoje no Brasil temos a formação de poderes paralelos. Nós temos a formação de líderes que usam uma série de artimanhas ou uma série de instrumentos de legitimação para se fazerem como representantes dos mais pobres ou dos excluídos. Né? É o Estado brasileiro e a sua inoperância, que na verdade não é uma inoperância por ser inoperante, é uma escolha. O Estado brasileiro, historicamente, se associa às camadas mais ricas e se faz presente junto aos mais pobres, em geral através do uso da repressão. É aquilo que a gente vê muito nos documentários ou nas falas do pessoal que mora em zonas de exclusão, né, social, que dizem que os filhos temem a polícia, temem o Estado, porque a única vez que se vê o Estado é para repressão. A polícia só entra para reprimir. O Estado só entra para legitimar reintegrações de posse. O Estado só vai lá com as suas caçambas para botar abaixo a casa dos pobres. Né? Então, é isso. Tu passa a ver o Estado brasileiro não como um fruto da vontade do povo, e sim como um instrumento de opressão e de violência. É isso que nós vamos ter por trás desses movimentos sociais que vão marcar a República Velha. Tá? Vou citar e vou falar rapidamente sobre alguns deles, tá? Buscando aquela lógica de vídeos de 25 a 30 minutos. Tá? Bom, eu destaco como um primeiro grande movimento de massa da República do Café com Leite, a Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos, que ocorre no sertão da Bahia, numa zona de despossuídos, de esquecidos, de miseráveis, explorados por coronéis, explorados por fazendeiros armados, né, e legitimados pelos seus poderes, dentro dessa região do sertão do Nordeste, sertão da Bahia em especial. Dentro dessa estrutura de poder dos coronéis, dos fazendeiros armados, nós temos um grupo de pessoas que passam a enxergar como esperança de um melhor futuro, como esperança de dias melhores, seguir líderes religiosos. Nós temos então a junção de um Estado inoperante, de uma elite excludente e violenta e da fé. Uma fé muito presente no povo mais pobre do Nordeste até hoje, afinal de contas, a única coisa que muitas dessas pessoas têm para se agarrar é na sua fé, já que
a realidade não lhes gera muita esperança. Em torno disso, nós temos o surgimento de um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, um líder católico, né? Opositor da monarquia, defensor da monarquia, opositor da república e crítico à exclusão que o povo vivia naquela região. Antônio Conselheiro critica a república porque ele considera que a república é o governo do demônio. Ele acha que a monarquia é o governo de Deus. Um dos motivos para isso, além da questão religiosa que vem lá do final da Idade Média, dos reis serem associados a Deus, os reis serem os representantes de Deus na Terra, né? Nós também temos por trás dessa defesa da monarquia por Antônio Conselheiro a crítica à separação entre política e religião que foi feita na República. Durante a monarquia, o Brasil era um país oficialmente católico. Estava na Constituição de 1824 que nós éramos católicos. Com a proclamação da República, o Brasil, pelo menos na teoria, se tornou laico e passou a separar política de religião. É por isso que surgiu o casamento civil, que passou a ser considerado a forma oficial de casamento civil. Surgiu o registro civil de nascimento. Antes batizado era o registro de nascimento. O casamento religioso era a forma de casamento. E um líder tão religioso quanto Antônio Conselheiro considerou isso quase que uma obra do demônio e passou a defender a volta da monarquia e a crítica a esta república. Além disso, havia a decepção de Antônio Conselheiro com essa república, que se dizia de todos e que era um instrumento de poder nas mãos de uma elite excludente, né, que não permitia aos pobres participar dessas decisões. Além disso, Conselheiro, além de criticar a república e querer a volta da monarquia, até porque Dom Pedro II era um líder muito mais popular e carismático do que os presidentes do Brasil, Conselheiro defendia reformas sociais, em especial reforma agrária. Conselheiro não admitia que a terra que nos foi dada por Deus e a riqueza que nos foi dada por Deus estivesse concentrada nas mãos de tão poucos. Então, Conselheiro passa a ser duplamente perigoso, triplamente perigoso para as elites. Primeiro, perigoso por defender a volta à monarquia, em uma república que recém estava se consolidando. Segundo, Conselheiro se torna perigoso por defender reformas sociais, em especial reforma agrária. Terceiro, porque Antônio Conselheiro cria, às margens do rio Vaz Barris, uma comunidade religiosa, o Arraial de Canudos, né? Ele cria o Arraial de Canudos. E dentro desse arraial não havia um poder estabelecido. Conselheiro não implanta uma ditadura sua. Conselheiro estabelece uma forma de governo onde todos que viviam ali distribuem tudo, como viviam os primeiros cristãos. Vejam, Conselheiro não é um socialista. Conselheiro é cristão, ele é católico, com a ideia do catolicismo do início, do cristianismo do início, dentro da ideia de que a terra foi dada por Deus a todos. E o fruto da terra foi dado por Deus para que fosse distribuído para todos. Dentro dessa ideia, Conselheiro cria um arraial, um lugarejo, onde as pessoas viveriam em paz e tudo seria de todos. Não haveria poder, haveria uma distribuição equitativa dos bens. Isso não é socialismo, tome cuidado com isso. Isso é uma visão cristã de Antônio Conselheiro. O problema é que o que era para ser uma comunidade para 150 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, passa a ter 6 mil pessoas. De 6 a 15 mil pessoas passam a se unir em torno do Arraial de Canudos. E isso é o terceiro fator que desagrada as elites. Porque essas pessoas que passam a se mudar para viver com Conselheiro em Canudos eram as pessoas que eram exploradas pelos coronéis, pelos fazendeiros da região. Com isso, nós passamos a ter uma união dos militares, preocupados com a defesa da monarquia, dos cafeicultores da elite do Brasil, preocupados com as reformas sociais defendidas por Conselheiro, e dos fazendeiros do Nordeste, preocupados com a perda de mão de obra barata, que está escapando da exploração das fazendas e indo morar no Arraial de Canudos. Por isso essas elites se unem e nós temos uma repressão violentíssima do Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos é posto abaixo de forma extremamente violenta. Por trás da destruição de Canudos, aquela ideia positivista da ordem e progresso. Era preciso reprimir um movimento monarquista, porque este movimento estava impedindo o futuro do Brasil, que era a República. Então, é uma repressão justificada pela ideologia positivista. Saindo do Arraial de Canudos, da Guerra de Canudos, que ocorreu de 1893 a 1897, nós temos que destacar em 1904 a revolta da vacina. Uma revolta, quer dizer, se Canudos foi uma revolta rural, a revolta da vacina vai ser uma revolta urbana.
Nós estávamos vivendo a Belle Époque, na época, né? Aquele período de encantamento com as tecnologias e com as ciências que marca o final do século XIX e o início do século XX, e havia uma busca por parte do presidente Rodrigues Alves de modernizar a capital do Brasil, de tornar o Rio de Janeiro, capital do Brasil, mais parecida com Paris, a capital cultural na época do mundo. Por isso, Rodrigues Alves passa a estabelecer uma política de modernização no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a destruição dos casebres do centro do Rio para que se abrissem grandes avenidas que imitassem a Avenida Champs-Élysées da França. Nós queríamos um Rio de Janeiro moderno, desenvolvido, e para isso nós precisávamos tirar o povo. Olha a sacanagem do negócio. Então, tira o povo, destrói as casas populares para construir as grandes avenidas e os grandes prédios. É claro que com isso nós temos um processo de exclusão espacial, vamos dizer assim, dos mais pobres, que passam a ser mandados para bairros de periferia, que passam a ser construídos sem cuidado com sanitarização, sem cuidado a acesso ao centro. Por que os pobres iriam ter acesso ao centro? Porque é onde eles trabalham. Por que os pobres moravam em cortiços no centro do Rio de Janeiro? Porque trabalhavam no centro. Só que com essa modernização, os pobres passam a ser jogados para a periferia e eles não têm mais como ir trabalhar no centro. Então veja que tudo isso está em volta da revolta da vacina. Além disso, através de Oswaldo Cruz, né, o sanitarista Oswaldo Cruz, passa a ser feita uma política de sanitarização do Rio de Janeiro, com combate às doenças, combate à febre amarela, combate à varíola, né? E essa política de vacinação, essa política de sanitarização é feita sem que o povo fosse esclarecido sobre o que estava acontecendo. Até porque a política de sanitarização do Oswaldo Cruz está sendo efetivada por parte de um governo comandado por cafeicultores, que acham que não é preciso esclarecer o povo de nada. Quer dizer, tu está fazendo bem para o povo, vacinando ele. Se o povo não quiser ser vacinado, maneia e vacina à força, que nem se faz com gado. Até porque o contato que as elites tinham era com gado, não era com o povo. Eles sabiam muito bem lidar com gado. Então vamos tratar povo que nem gado. Vamos vacinar porrada. E nós passamos a ter um processo de vacinação feito através do uso da violência por agentes sanitários. E aí tu tem um povo que está perdendo suas casas, que está sendo expulso para a periferia, onde ele não tem acesso a trabalhos. Esse mesmo povo está sendo vacinado à porrada, né? E tudo isso em nome da modernização do Brasil, uma modernização excludente, uma modernização que não fala do povo, que não inclui o povo nessa história toda aí. Isso vai gerar um grande movimento popular de protesto não só contra a vacinação obrigatória, mas um protesto contra a exclusão geográfica do povo, contra a miséria e contra os abusos da elite. A chamada revolta da vacina, que ocorre em 1904 no Rio de Janeiro. Mais uma demonstração do elitismo de um governo que não teve capacidade sequer de explicar para o povo o que era a vacinação e de arranjar lugares em que o povo pudesse ir, os mais pobres, e pudesse manter o acesso à zona central, pelo menos isso, para ter como ir trabalhar. A revolta da vacina. Desfecho dela, repressão violenta, claro. E aquela questão que nós comentamos no vídeo anterior. Questão social na República Velha é questão de polícia. Baixa o sarrafo e organiza. Aí depois que houve uma repressão violentíssima, né, houve uma retomada da vacinação que terminou sendo bem sucedida. 1910 marca uma grande revolta, muito mencionada por nós historiadores, muito estudada por nós historiadores, por ser uma marca do elitismo do período. 1910 ocorre também no Rio de Janeiro a revolta da Chibata. Uma revolta comandada por um gaúcho, João Cândido, né, foi o líder da revolta da Chibata. Ele entra para a história com o apelido de Almirante Negro, apesar dele não ser almirante. Almirante era cargo de branco. Né? Como é que se constituía a Marinha na República Velha? Durante a República Velha, a Marinha era composta pelo oficialato, que era ocupado por brancos, em geral de famílias tradicionais, e os marujos, as camadas subalternas da Marinha. Marujos, em geral, eram negros, em geral vindos de famílias pobres, e em geral com ficha corrida na polícia. Então, quando se buscavam marujos para a Marinha, era não como um processo de valorização, e sim como um processo de
entregar trabalho braçal dentro da Marinha para as camadas mais pobres e negras, né? Ficha corrida na polícia, negros de famílias pobres, eram esses os marujos. Então havia uma divisão racial dentro da Marinha. Oficiais brancos, os cargos menores ocupados por negros. Bom, além disso, nós tínhamos um outro problema. Apesar de já ter sido feita a lei do açoite, que proibia os castigos corporais como pena disciplinar na Marinha, na prática a lei do açoite não pegou. E os oficiais brancos usavam os castigos corporais como pena disciplinar, e não só como pena disciplinar, mas também como um ato de racismo. E por isso os oficiais brancos espancavam os marinheiros negros, os marujos negros, por qualquer motivo. Um desses marujos negros que é espancado por pena disciplinar é Marcelino Rodrigues, que apanha tanto dos seus oficiais que acaba desmaiando de tanto apanhar. É tão chocante a cena, é tão bizarra a cena desse marinheiro, que desmaia de tanto apanhar e continuam, os oficiais levantam Marcelino Rodrigues e continuam batendo nele mesmo ele estando desacordado. Isso é tão chocante que faz com que os marinheiros negros tomem os navios de guerra, apontem os canhões para o Rio de Janeiro e ameacem bombardear o Rio de Janeiro. Quais são as exigências dos marinheiros negros? O fim dos castigos corporais na Marinha, o fim do preconceito racial na Marinha e o aumento dos soldos para os marinheiros, o aumento dos salários para os marujos. Bom, vejam que é uma revolta com cunho social e com cunho racial, a revolta da Chibata. O presidente era o Marechal Gaúcho, Hermes da Fonseca, e Hermes da Fonseca faz uma promessa aos negros. Se eles devolvessem os navios de guerra, as exigências seriam atendidas. Os negros não têm outra saída a não ser acreditar do governo. Eles devolvem os navios de guerra, até porque o governo teve que prometer isso, porque a população pobre dos morros do Rio de Janeiro começou a descer os morros em apoio à revolta. A revolta ganhou uma característica de grito dos excluídos e passou a não ser mais uma revolta só dos marinheiros, mas uma grande revolta dos excluídos no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata. Por isso o governo é obrigado a fazer a promessa de que ia atender as promessas. Bom, os marinheiros entregam os navios de guerra e o governo não cumpre o prometido. Os negros são presos, né? As exigências não são atendidas e os negros são considerados traidores da pátria. Resultado, a maioria dos negros são mortos numa punição exemplar feita pelo governo do Brasil junto com as Forças Armadas. Os negros são mortos e dos negros que não são mortos na repressão, é o caso de João Cândido, que não morre, mas fica com sérios problemas de saúde e com alguns problemas mentais pelo que ele passou ali, pelo que ele viu, pelo que ele sofreu. Esses negros passam ainda a entrar numa lista dos traidores da pátria por terem ido contra a ordem nas Forças Armadas. É mais um exemplo desse país excludente, da revolta, a revolta da Chibata e a República do Café com Leite, né? Saindo disso, o que mais que eu vou destacar de movimentos que vale a pena nós mencionarmos, que ocorre durante a República Velha, e eu estou sendo rápido para a gente manter essa ideia de meia hora, 4 vídeos de meia hora, para nós analisarmos a República Velha. Também destaco a participação do Brasil, aí não é um movimento social brasileiro, mas eu destaco que durante a República Velha nós tivemos a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, tá? Onde o Brasil declara guerra contra a Tríplice Aliança e apoio à Tríplice Entente em 1917. Quando os Estados Unidos entram no conflito, o Brasil declara apoio à Tríplice Entente e vai lutar ao lado da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. O Brasil não chegou a enviar soldados para a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma participação indireta, com o envio de medicamentos, o envio de uma equipe de médicos, né, para nós participarmos dessa guerra, em que o Brasil vai ter muito, muito benefício com a participação da Primeira Guerra Mundial, porque quando for assinado o Tratado de Versalhes, aquele que representa a humilhação da Alemanha, ao final da guerra, o Brasil vai ser um dos países beneficiados com dinheiro e investimentos por ter apoiado a Tríplice Entente, que acaba ganhando a Primeira Guerra Mundial. Bom, o que mais? Um outro movimento social muito importante que ocorre na República Velha é a chamada Guerra do Contestado, que ocorre numa região que era contestada por 2 estados, Santa Catarina e Paraná. Por isso, Guerra do Contestado. É uma revolta de cunho religioso também, assim como a Guerra de Canudos. A Guerra do Contestado também é uma revolta religiosa, também liderada por um líder religioso. No caso da Guerra do Contestado, ele é liderada por José Maria,
tá? Um homem que vai, através da fé, aglutinar excluídos para lutar pelo direito à terra. O fundamento da Guerra do Contestado, assim como na Guerra de Canudos, não é a religião. Elas são, acima de tudo, lutas pela terra de excluídos, né? No caso da Guerra do Contestado, quem vai estar por trás desse movimento, liderado por José Maria, vão ser poceiros, que viviam na região do Contestado da plantação de erva mate, e que passam a ser expulsos das suas terras, porque o governo passa a querer construir uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E que passaria pela terra dos poceiros. Além disso, para a construção dessa ferrovia, é contratado um empresário chamado Percival Farquhar, né? Que tinha a madeireira Lambert. Ele, em troca de construir a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, ele exigiu a propriedade sobre a terra dos poceiros, para poder extrair madeira, né, daquela região que ele queria usar na madeireira dele. O governo concorda e nós passamos a ter a exclusão, a expulsão dos poceiros que plantavam erva mate, para que as terras fossem dadas como pagamento pela construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. Os poceiros passam a ser excluídos e se juntam aos construtores da ferrovia, porque depois que a ferrovia está construída, esses construtores que participaram da construção da ferrovia passam a ficar naquela região sem ter emprego, e não há por parte do governo, nem por parte da madeireira, qualquer iniciativa para pensar um futuro para esses operários que ficam ali sem ter o que fazer e se juntam aos poceiros sob liderança de líderes religiosos, em especial José Maria, que passa a criar uma série de lugarejos religiosos na região do Contestado, chamados de monarquias celestes, né? Eles passam a defender a volta da monarquia, assim como Antônio Conselheiro, a reforma agrária e a luta pelo acesso à terra. O resultado de tudo isso, o mesmo da Guerra de Canudos. Nós vamos ter uma violentíssima repressão na região do Contestado, violentíssima repressão comandada pelo Exército Brasileiro, né? E, claro, ordenada pela Presidência da República. Novamente, qual é a solução do Brasil para lutas sociais? A violência, a repressão, né? Em nome da manutenção de interesses das elites nacionais. Bom, saindo do Contestado e falando rapidamente para nós podermos mencionar todos esses movimentos, não podemos esquecer as greves operárias que ocorrem na década de 1910 e que passam a ser grandes movimentos de luta dos operários brasileiros, principalmente através do movimento anarquista e da liderança dos imigrantes italianos que trabalhavam nas fábricas do Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós passamos a ter centenas, milhares de operários que se organizam a lutar por direitos. Graças a isso, os operários vão conquistar os primeiros direitos trabalhistas que são anteriores ao próprio Getúlio Vargas. E, além disso, esses operários passam a ser a semente através da qual nós teremos o surgimento de movimentos de esquerda e o surgimento de lutas sociais e trabalhistas que farão, no governo de Getúlio Vargas, o presidente construir a CLT, os direitos trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, né? Como uma grande estratégia de Getúlio Vargas de perceber lutas trabalhistas que estavam acontecendo e trazer os trabalhadores para o lado dele, né? E assim ele vai construir a ideia dele ser o pai dos pobres. Ele vai pegar demandas, lutas que havia dos trabalhadores e usar essas lutas a seu favor. Ele vai ser o homem que vai dar os direitos trabalhistas, né? E com isso ele vai fazer o povo esquecer que esses direitos e essas lutas já se estava lutando por elas há décadas, como nas greves operárias da década de 1910. Por fim, nesse vídeo, nós temos que lembrar um outro movimento armado que se formou pela ausência do governo, pela ausência do Estado e pela união das pessoas excluídas em torno de líderes. Se em Canudos e em Contestado o povo se uniu em torno de líderes religiosos, se na Chibata os negros se uniram em torno de um marinheiro, o João Cândido, no sertão do Nordeste, os excluídos vão se unir em torno de líderes armados, que vão se legitimar pela sua violência. E aí nós vamos ter o movimento do cangaço, os cangaceiros, que também vão ocorrer durante a República Velha, embora eles vão se esticar até o meio do governo do Getúlio.
quando nós vamos ter a morte do capitão Curisco, né, e a repressão aos últimos cangaceiros. O cangaço começa durante a República Velha e é um movimento de sobrevivência. Eles não são bonzinhos, os cangaceiros. O que são os cangaceiros? Pessoas excluídas, despossuídas, abandonadas, que se unem através das armas e passam a buscar sobreviver economicamente através da prática da violência. O cangaço é um movimento armado, organizado em torno de líderes armados, e que vai ter como sua justificativa a violência. Tá? Por trás do cangaço, assim como por trás de Canudos, da vacina, do contestado, da chibata, das greves operárias, o que une todas essas revoltas que ocorrem durante a República Velha? A inoperância do Estado. E mais do que isso, a opção do Estado brasileiro em estar presente só junto às demandas das elites e esquecer as demandas populares. Frente à ausência do Estado, ou a escolha do Estado em não representar os pobres buscaram durante a República Velha novas formas de representação, seja a fé, seja a liderança, seja a violência. O povo vai se organizar por direitos e, claro, vai enfrentar a violenta repressão das elites organizadas em torno do Exército e do Estado brasileiro. Feito, gurizada, estamos com 26 minutos e eu fiz uma rápida análise dessa série de revoltas sociais que marcam a República do Café com Leite. Falta só o 4º vídeo para nós fecharmos essa aula, onde eu vou falar da crise desta República Velha, o fim da República Velha. Nos falamos daqui a pouco.